para apresentar o mandatário do bloco, da lista de candidatos do Bloco de Esquerda pelo Distrito de Santarém, e por outro lado, aproveitando o facto de ser uma personalidade ligada à cultura, também fazermos algo que nos preocupa e que vamos tentar fazer noutros locais. Aliás, já estamos a fazer noutros locais, que é ouvir opiniões, ouvir as pessoas, saber que contributos é que podem dar para a construção do programa. Começando pelo mandatário, que é o Dr. Aurélio Lopes, que está aqui ao meu lado. Aurélio Lopes, que é sobejamente conhecido, sobretudo dos agentes culturais, dos ativistas culturais, de quem tem atividade no domínio da cultura no Distrito de Santarém. Ele é antropólogo, é investigador, tem inúmeras obras publicadas nos mais variados domínios ligados às tradições populares, à cultura popular, à religiosidade popular, ao folclore, enfim, uma variada gama de assuntos, todos ligados às tradições e à cultura popular, e tem feito um trabalho, a nosso ver, extremamente meritório, quer de recuperação, quer de valorização dessa cultura, e não se limitando a fazer a recolha e a publicação desses elementos informativos, mas também num trabalho muito empenhado e insistente de divulgação da cultura. Portanto, participa em inúmeras palestras, em conferências, é professor também nestes domínios e, além disto tudo, ainda arranja tempo para ser o coordenador, neste momento, por enquanto, para ser o coordenador do Fórum Ribatejo, uma plataforma informal de ativistas e agentes na área da cultura, que tem tido um papel importante de dinamização cultural e de promoção de diversos eventos, de palestras, colóquios, enfim, da atividade cultural. E, portanto, para nós, sendo uma pessoa com enfim, um percurso tão rico e com um trabalho tão meritório na área da cultura, é extremamente gratificante para nós que ele tenha aceito o convite para ser mandatário do Bloco de Esquerda. Evidentemente que isto também é uma responsabilidade para nós. O Aurélio é um independente, como aliás outras pessoas que participam nesta candidatura que também são independentes, portanto não é afiliado no Bloco de Esquerda, e ao convidarmos o Aurélio Lopes, convite que ele aceitou para ser o mandatário, nós gostaríamos de dar basicamente dois sinais. Por um lado, valorizar o trabalho que muita gente independente, não alinhada partidariamente, desenvolve na área da cultura. Nós estamos conscientes desse trabalho, queremos, com este convite e com a participação dele como mandatário, enfim, e com o destaque que nós lhe conseguimos dar, valorizar esse trabalho, projetar o trabalho desses muitos independentes, dessa muita gente que trabalha não alinhada partidariamente, mas que participa em associações, em grupos de investigação, em escolas, em politécnicos. Queremos dar essa valorização. Nós achamos que nós, Bloco de Esquerda, fazemos o nosso trabalho com todas as nossas forças e com todo o nosso empenho, mas temos consciência da limitação das nossas forças e de que é preciso muito mais gente a trabalhar na área da cultura, muito mais gente a trabalhar na área da política, para que levarmos a nau a bom porto e para termos frutos. Por um lado, já agora, também ao convidarmos uma personalidade especificamente da área da cultura, queremos também reconhecer a importância que essa área tem para a nossa luta política e para a luta social e para a luta política e para o nosso país, de uma forma mais genérica. Eu aqui permitia-me situar muito brevemente, porque não é esse o objetivo, irmos muito longe na divulgação e do programa político do Bloco, mas eu acho que todos, creio que partilhamos das preocupações pela mercantilização que existe dos mais variados setores da atividade social, não só daqueles que naturalmente estão no mercado, mas também na área da cultura. A mercantilização dos valores da cultura, das práticas culturais, é com certeza também uma grande preocupação. Por um lado, com certeza que o neoliberalismo, a competitividade a todo o custo,
a competição desbragada que existe a todos os níveis, com certeza também faz os seus estragos na economia, faz os seus estragos na vida cotidiana, com as consequências que todos conhecemos, dos cortes nos salários, dos cortes nas pensões, dos ataques aos serviços públicos, mas com certeza também tem as suas consequências no domínio da cultura. E já agora acrescentar a preocupação com os últimos, decorrentes dos últimos factos que aconteceram na Europa, e em particular na Grécia, em que a União Europeia, tal qual ela neste momento existe, revelou um perfil de extrema agressividade no plano da economia contra um povo, neste caso contra o povo grego. Toda essa agressividade, toda essa prepotência, toda essa, no fundo, a ditadura dos credores sobre um povo, que lhe impõe regras estritas no domínio económico e no domínio financeiro, com certeza que isso nos há de preocupar também a nós portugueses e nos há de seguramente fazer interrogar, sobretudo aos homens e às mulheres da cultura, que consequências é que esta ditadura do ponto de vista económico, que consequências é que com certeza que também vai ter na hegemonia, no caso da Alemanha, dos países do Norte, e no esmagamento das culturas, não só das economias, mas também nas culturas, nas vivências culturais, nas práticas culturais de países periféricos como o nosso. Isto para dizer, muito em síntese, que com certeza achamos nós, homens e mulheres de cultura, todos aqueles que desenvolvem atividade nesse domínio, com certeza têm todas as razões, temos e têm todas as razões para estarmos preocupados se esta arrogância e esta prepotência que no plano económico e no plano financeiro se revelou da União Europeia e das instituições europeias contra a Grécia, passar a traduzir-se também no plano das vivências culturais, no plano das culturas portanto, e das expressões culturais aos mais diversos níveis. Portanto, nós, enfim, eu não queria tomar muito tempo antes de passar a palavra ao Aurélio e depois tentar fazer daqui uma tertúlia, uma forma mais ou menos informal, passa a redundância, possamos participar neste debate. Achamos que é muito importante o trabalho de pessoas como o Aurélio, e não só como o Aurélio, que seguramente muitos mais, que fazem o trabalho que fazem no sentido de recuperar, de tornar conhecido o nosso património cultural material e imaterial. Temos aqui a nossa colega Maria da Luz, que é mais vocacionada para o património material, o Aurélio mais imaterial também, o Aurélio mais para o património imaterial, porque como se costuma dizer, quem não conhece bem o seu passado também não conhecerá o seu futuro. E portanto nós valorizamos muito isso. Por outro lado, também queremos valorizar aqueles e aquelas que fazem um trabalho de criação artística e de criação cultural. Porque se há domínio mais avesso, mais contrário à teoria de que não há alternativas, é o plano da criação cultural. A criação cultural, por si só, abre espaço para novos universos, abre para novas ideias, abre para novas maneiras de ver o mundo. E quando estava a pensar neste assunto, lembrei-me daquele livro do Italo Calvino, das cidades invisíveis, em que o Italo Calvino projeta as cidades e revela as cidades invisíveis que há por trás das cidades reais, tal qual as conhecemos. Eu atrever-me a dizer que os criadores artísticos, todos eles, de uma forma ou de outra, revelam os mundos invisíveis e os mundos possíveis que há por trás deste mundo. E, portanto, todo esse lado criativo, esse lado subversivo, esse lado de quem abre espaços, de quem abre ideias, de quem abre caminhos e pode projetar outros mundos, é exatamente o contrário daquilo que nos querem impor, que é de que não há alternativa, só há este caminho, só há esta forma de viver, só há esta economia que está a destruir o país, só há isto que conhecemos. Há muitos outros caminhos, há muitos outros mundos, e reconheçamos que os artistas, os criadores, normalmente são quem abrem caminhos, têm visões prospectivas que muitas vezes os políticos e os povos seguem. Lembramos, por exemplo, do papel que tiveram os intelectuais e os artistas dos países africanos de expressão portuguesa, que foram precursores das lutas anticoloniais. E hoje, no momento em que, de alguma forma, se tenta colonizar o nosso país, os artistas e os intelectuais têm esse papel precursor de resistência e de abrir caminho a outros caminhos que não sejam
o da sujeição à colonização dos países do norte da Europa, e em particular da Alemanha. Pronto, sabemos e reconhecemos que a cultura e a criação são domínios específicos, têm o seu espaço, mundo próprio, temos a obrigação de reconhecer a sua independência, porque senão não são criativos e portanto, são limitados, mas achamos que os políticos, e em particular aqueles que, como nós, candidatos do Bloco de Esquerda, se propõem ocupar lugares de representação, têm a obrigação de os ouvir e de criar condições para que a sua atividade se desenvolva melhor. E é essa, de alguma forma, a pergunta que vos deixamos. O que é que um partido de esquerda, neste caso o Bloco de Esquerda, deve fazer? Que propostas nós devemos levantar para que os estudiosos da nossa cultura, os criativos, os artistas, possam desenvolver melhor o seu trabalho? Quais são os problemas que existem? E essa é a pergunta. Quais são os problemas e quais são as propostas mais prementes que é preciso encontrar, nesta área da cultura? Fizemos a apresentação do cabeça de lista em Tomar, em Santarém, há umas semanas atrás. Escolhemos Tomar até pelo simbolismo da cidade, pelo seu valioso património cultural e pela vivência intensa que a atividade cultural tem nesta cidade. Achamos que é um espaço e uma cidade adequada para a conversa e para o debate que queremos travar. Por agora ficava por aqui, passava a palavra ao Aurélio e depois generalizávamos a conversa para vos ouvir, porque fundamentalmente é isso que interessa, ouvir quem tenha coisas a dizer nesta área. Obrigado. Ok, então boa tarde. Deixa eu cá por aqui. Afinal também tem direito também. Boa tarde. O que eu tenho a dizer, em termos imediatos, é de alguma forma explicar porque eu, que sou uma pessoa que não tenho muitas vezes relacionado com a área da intervenção política, aceitei, neste caso, uma intervenção desta dimensão e com esta responsabilidade. Digamos que eu sou uma pessoa que vê o mundo em duas perspectivas que deviam ser simbióticas, nem sempre são, mas são concomitantes e muitas vezes com a ascendência de uma e de outra. De um lado, o cidadão que vê as coisas com alguma emoção, mais próxima, uma visão mais próxima, mais emotiva, mais militante, mais conjuntural. E do outro lado, o estudioso, o antropólogo, que olha para as coisas de uma forma mais distanciada, mais estrutural, mais racional, num sentido de menos emotividade, e que muitas vezes me leva a olhar para as coisas com uma certa distanciação. Também é cómodo, digo assim, a bom da verdade, mas não deixa de resultar numa perspectiva interna. Postas as coisas neste pé, então porque é que eu aceitei? A minha participação política tem sido muito escassa, muito rara nos anos todos que eu tenho de vida. E agora pela segunda vez, diria assim, depois de 4 anos, novamente aceitei fugir àquilo que tem sido o senso comum do meu comportamento, por 3 razões. Muito rapidamente vou passar a enumerar, antes de passarmos a outras coisas que inclusivamente percepciona uma relação de troca de impressões, com certeza é mais interessante do que as minhas opiniões. Por um lado, o facto de se tratar do Bloco de Esquerda. Não porque tenha uma relação de identificação total com o Bloco de Esquerda, como não tenho com partido nenhum, e com certeza nunca irei ter, mas por se tratar de um partido relativamente próximo daquilo que penso, e por se tratar essencialmente de um partido ainda não invadido pelos carreiristas, pelas pessoas que fazem dos partidos políticos portugueses de poder um processo de ascensão. Hoje, grande parte dos nossos partidos são essencialmente formas de carreira, os aspectos ideológicos e políticos não têm qualquer tipo de importância, e por conseguinte serve-se daquilo
como elemento aditivo a um percurso académico, ou muitas vezes até como substituição, como se sabe, a um percurso académico, porque há outras maneiras de obter as graduações daquilo que se vai sabendo por aí. Depois, porque eu acho que esta é uma fase, convém dizer isto, de alguma forma senso comum dizer isto cada vez que há umas eleições, mas eu não sei se Portugal, depois de 25 de abril, já esteve tão mal como agora. Não sei se a situação já esteve tão grave como está agora, tenho muitas dúvidas. A situação que nós vivemos hoje em termos da nossa dívida é algo que estamos um bocadinho, neste momento, esquecidos, porque em termos de eleições há sempre um folgar o cinto para obter resultados eleitorais, mas nós temos uma dívida que, parafraseando a Manuela Ferreira Leite, neste momento é alguém que está fora da lógica de poder do PSD e tem, consciente, assim, momentos de lucidez de vez em quando, ou momentos de honestidade, em que ela diz claramente que os países europeus não têm hipótese nenhuma de pagar as dívidas que têm, pura e simplesmente. Nós temos uma dívida que, entretanto, cresceu quase 40%, desde a ajuda da Troika. Digamos que o alívio que temos hoje é resultante da descida de juros, que é uma situação de confiança de mercados, é uma situação conjuntural que amanhã, por qualquer razão, pode mudar. E se ela mudar, como é que nós vamos pagar com a dívida que temos agora, quando não conseguimos pagar com uma dívida 40% menor? E já que o país de tanga, já não sei mais porque é que podemos tirar a não ser as tangas, e com 100 empresas públicas para vender. Esta é, de facto, neste momento a minha preocupação. A ideia que eu tenho é que os países europeus, nomeadamente os mediterrâneos, enfeldaram nos próximos tempos, a médio e a curto prazo, as suas perspectivas de desenvolvimento. O pagar os juros, a obrigação de pagar os juros, vai ser durante anos um servidor de dinheiro que impedirá, seja qual for o partido e a força política que tiver no governo, independentemente das asneiras que daí possam resultar, de entrar numa espiral de desenvolvimento que transforme o país em qualquer coisa mais do que é agora um país que vive dos impostos. Vive essencialmente de impostos sobre aquilo que não produz. Esta situação, que depois pode ter, e até podemos falar nisso, pode ter também um desenvolvimento em termos culturais. Se há coisa na Europa em que nós podemos competir a mesmo nível de todos os países europeus, é em relação à nossa cultura. Nós somos um país periférico, isso afastou-nos durante séculos das ações que se desenvolveram na Europa, isso teve diversas consequências, que estamos a sofrê-las neste momento e continuaremos a sofrer, mas também teve algumas vantagens e, em termos culturais, permitiu o desenvolvimento e a sobrevivência de microculturas que desapareceram noutros tempos e noutros lugares há muito tempo. Por isso nós temos possibilidades de usar isso como um fator de desenvolvimento, não só local como nacional, desde que comecemos a olhar para a nossa cultura como algo de que nós não tenhamos vergonha. Comecemos a olhar para ela não como algo estigmatizado, não como algo desvalorizado e menorizado, mas como um fator de desenvolvimento. Por isso, essa é a segunda questão. A terceira questão tem a ver com o imperativo de amizade, com o convite do Carlos Matias. Vocês, se calhar até politicamente conhecem melhor do que eu, mas eu conheço-o enquanto homem de cultura, enquanto amigo, e sei que não só é pessoa adequada, perfeitamente adequada para o desempenho do papel a que se candidata, não só porque tem competência para isso, tem conhecimento para isso, mas também porque é uma pessoa comprometida com o Ribatejo. Um dia destes estávamos a falar nisto e chegámos à conclusão que o comprometimento dele com o Ribatejo era muito maior que o meu. E por conseguinte é alguém que neste momento tem uma perspectiva daquilo que é esta região, que tem servido tratos de colé nas últimas décadas em termos de desagregação e que levou à outra exceção, no meu caso, há outra exceção na minha relação com o exercício da cultura, a criação do Fórum Ribatejo há 6 anos e que surgiu precisamente por isso, por nós sermos uma região que há 2 ou 3 ou 4 décadas
vem sendo objeto de processos de desagregação por razões de interesse grupal e de interesse pessoal. Com criações de regiões de turismo, com criações de associações de municípios, com criações de pretextos de mais variada ordem, que levaram a que não exista nesta região um lobby capaz de defender os interesses regionais. Ainda por cima, esta região tem um problema muito grande, que é da potenciação do Tejo. Pode ser uma coisa extraordinária em termos de desenvolvimento, mas que implica muito mais do que a vontade municipal e do que a vontade regional. Implica vontades nacionais, implica se calhar apoios internacionais, por isso implica essencialmente vontade por parte dos dirigentes nacionais, que até hoje não se viram e que não sei, que de alguma forma estão a deixar o Tejo em termos de poluição, em termos de caudais, em termos do seu potencial turístico muito abaixo daquilo que seria e deveria ser o seu papel.